E aí, começando mais um podcast ligado em série, comigo aqui Lucas Salles e Matheus Ramos, para falarmos hoje das séries que estamos assistindo, não é, Lucas? Que tema bom, hein, Brunão? Hoje eu vou poder falar sobre aquilo que eu gosto de ficar vendo quando eu não tenho nada pra fazer, que é quase tempo nenhum. Quando eu não tenho nada pra fazer, eu falo, esse é o bom momento pra ver série. Inclusive... Eu não poderia... eu não poderia dizer o mesmo, Lucas. Eu não poderia dizer o mesmo, porque eu tenho que assistir séries o tempo inteiro por conta do Ligado em Série. Aliás, assistam lá, acessem lá www.ligadoemsérie.com.br para notícias, análises, críticas e muito mais. E você, Matheus? Cara, inclusive essa é uma coisa que eu queria perguntar, assim... Porque deve ter muita gente que deve olhar pro Bruno e falar, né, cara, deve ser muito gostoso, tu trabalha assistindo filme, assistindo série, só que na verdade não, deve ser um pesadelo, né? Tu tem que assistir coisa que tá ruim e tu tem que ver até o final, né? Em tempo que tu não tem, todo o tempo livre que tu tem meio que é pra isso, pra ver série, pra ver filme, escrever comentário... Deve ser meio aterrorizante às vezes, isso. Né? Eu não diria isso porque o site é meu, então eu posso fazer minha própria pauta, eu posso fazer meu próprio cronograma. Então, assim, se eu não quero assistir alguma coisa, eu não assisto. Eu tento assistir tudo pra ficar inteirado, mas tem coisa que, por exemplo, eu já cortei da minha vida, tipo Grey's Anatomy. A galera vai me matar por conta disso. Até porque Grey's Anatomy tá ganhando uma atração muito grande no streaming, né? Agora já tá em todos os streamings. Mas eu cortei isso lá na 9ª temporada, quando a série ainda você tinha que acompanhar de forma semanal, pelo Sony, etc. Ou baixando o Torrent, né? Quem lembra de Torrent. Mas não dá, cara. Era muito episódio por ano, etc. E Shonda Rhimes é uma coisa que eu decidi cortar da minha vida. Eu imagino que agora... é Supernatural parecido, assim. Vamos ver agora com ela na Netflix como é que vai ser, né? O esquema é um pouco diferente, né? Ela vai ter que entregar uma temporada completa, mas antes, como série aberta, era muito difícil. Então, eu hoje prefiro séries, né, menores, fechadas, do que aquelas séries procedurais que todo episódio, invariavelmente, é o mesmo. E no caso de Grey's Anatomy, é uma série que até recentemente a atriz protagonista, Ellen Pompeo, ela falou, olha, talvez essa seja a última temporada, porque eu não sei se dá pra fazer mais, porque a gente já fez... de tudo, já aconteceu de tudo naquele hospital, só tem tragédia naquele hospital, morre gente mais do que... Não vou nem falar. É melhor não falar, né? É melhor não falar mesmo. Aquelas comparações. Morre muita gente naquele hospital, igual tinha muito doente crítico de doenças raras no hospital do Dr. House, né? Então, é uma coincidência que não faz o menor sentido. Bom, eu vou começar falando aqui de séries que eu assisti nos últimos meses e que eu gostei muito, e séries que eu não assistia no dia a dia, naquelas que são fora do mainstream também, porque não dá pra chegar aqui e falar, estou assistindo The Boys. Nossa, gente, parabéns, né? Todo mundo está assistindo The Boys. Né? Quem não tá assistindo The Boys, né? Exatamente. Então, assim, estou assistindo Stranger Things. Meu Deus, parabéns. Não, eu vou indicar aqui uma série que tem no Prime Video. Eu peguei ela lá atrás, eu vi o piloto lá atrás e acabei não levando pra frente, que chama Superstore. É uma comédia estilo The Office, estilo Parks and Recreation, obviamente não tão boa quanto essas duas, mas que ela se passa dentro de um supermercado. E ela tem personagens muito interessantes, muito bem delineados, muito bem criados, assim, cada um tem uma personalidade própria, é aquele humor meio nonsense de ambiente de trabalho. E ela tá voltando agora, né, pra 6ª temporada, acho que no Amazon só tem até a 4ª. E ela foi uma das primeiras séries que incorporou o Covid-19 na sua trama, né? Então, nesse primeiro episódio da nova temporada, eu não assisti ainda, mas vai mostrar a corrida da galera no supermercado para poder saquear por conta da Covid lá no começo. E é uma série divertida, gostosa, leve, que você pode assistir de forma descompromissada e você acaba se tornando fã daqueles personagens, por mais errados que eles sejam ou com problemáticos, mas você tem uma afeição por eles. Eu gosto muito, então, de Superstore, tá lá no Prime Video. Brunão, vou pegar o seu gancho e vou trazer as séries que eu revisitei durante esse momento que a gente tá vivendo aqui, enquanto a gente grava o ano de 2020, no mês de outubro, né, mês de novembro já, e eu acabei pegando a pandemia pra revisitar algumas séries que eu já tinha visto há muito tempo. Inclusive, uma delas foi que você mencionou, que é o The Office, que serve como base aí pra um mockumentary do Superstore. Eu lembro até, inclusive, de Superstore, eu vi
a divulgação dele na Times Square. Eu fiquei muito surpreso porque quando eu vi o comercial, num dos telões lá da Times Square, eu percebi que era basicamente um mockumentary com a câmera no braço, câmera na mão, aquela jogada bem The Office, que é essa linguagem que trouxeram pra gente. Eu fiquei bem interessado pra ver, mas acabei não vendo. E acabei aproveitando essa pandemia pra revisitar The Office, Parks and Recreation, que eu achei... eu tinha esquecido o quanto era interessante. E o The Office serviu pra eu entender o porquê de quem eu sou. Eu acho que eu tenho um pouquinho do Michael Scott. E eu revisitei essa série tão feliz. Eu fui tão feliz, cara, revisitando, vendo os episódios. Foi tão demais. Eu cheguei na 7ª temporada e chorava que nem uma criança. E na 8ª eu odiei com todas as minhas forças. E na 9ª, no finalzinho, eu chorei também um pouquinho. Mas foi muito bom, sabe? Eu sei que muita gente aqui já deve ter visto. Às vezes um ouvinte ainda não se permitiu. E eu queria só aconselhá-lo. Se permita ver The Office, pode ser o tipo de série que você não tá acostumado a ver, porque tem uma outra pegada, é uma série que a gente tem um nome pra isso, eu esqueci a nomenclatura, mas o episódio ele tem uma trama que tem o início, meio e fim em cada episódio. É claro que tem uma trama, uma subtrama que vai passando ao decorrer de cada temporada, mas você pode pegar qualquer episódio, a partir do primeiro, depois você pode pegar qualquer episódio que você vai entender, você vai identificar os personagens, você vai identificar a trama principal e você vai se sentir interessado por isso. E a mesma coisa acontece com... O Lucas é um cara chique, né? Eu estava andando pela Times Square ali. Mas quem é que pode falar uma coisa dessa, né, cara? E Parks é muito bom também, muito assistam, bom, ambas estão no Prime Video também, coincidência, o Prime Video não tá pagando a gente pra indicar a série deles, coincidiu de que a gente tá indicando séries do Prime Video aqui, aliás, Prime Video, né, liga aí pro pessoal da Pod 360 que tamo aí. Mas sim, The Office e Parks são muito boas e valem a pena revisitar, também revisitei as duas recentemente, é muito bom. E aí, Matheus? Cara, só complementar então o comentário do Lucas, velho, ele falou que sim, uma série antiga, muita gente conhece The Office, mas a verdade é que é uma série que não atinge muitos públicos. Tem muita gente que cria uma barreira pra assistir esse tipo de documentário falso, assim, né? É uma série que eu sempre falo assim, cara, passa a primeira temporada de The Office e Parks tem uma semelhança de serem temporadas curtas, são 6 episódios cada uma, né? Então, tipo, cara, passa esses 6 episódios aí, conhece um pouco mais sobre esses personagens, que com certeza da segunda temporada em diante, das duas, eu posso falar isso das duas, tu vai se apaixonar por aquilo ali, tu vai querer saber um pouquinho mais. É como o Lucas falou, ela não tem necessariamente uma continuidade, né, de um episódio pro outro, mas existe uma trama ali com uma continuidade. Então, tipo, eventos que aconteceram na temporada 2 influenciam na temporada 3, por exemplo, ou do episódio 1 influenciam no episódio 4. Então ela tem uma continuidade ali no background, mas cada episódio tem um plot único, né? Ele fala sobre um elemento único ali, alguma coisa está acontecendo naquele escritório, ou naquele... Falando do Parks and Recreation, não é um escritório necessariamente, né? É mais uma repartição, né? É uma repartição pública, mas é um escritório também, não deixa de ser. Escritório, mas é que ele divide com outras coisas, assim, né? E, enfim, cara, assistam essas duas séries, com certeza passa a primeira temporada que vocês vão gostar das outras, tá? E falando sobre a minha recomendação, eu vou falar de uma série que ela é de 2018, ela tava fora do meu radar totalmente, e aconteceu uma coisa parecida com Schitt's Creek, só que nos Estados Unidos, e aconteceu com essa série agora, cara, que é Cobra Kai. Cobra Kai, sim, boa. É a série que fala um pouco da continuidade à história dos filmes do Karate Kid, né, da trilogia original do Karate Kid. Na verdade, são 4 filmes, né, que falam da original, que são os filmes que tem o mestre Miyagi ali. E, cara, sim, o Pat Morita, série sensacional. Aí, já morreu. Isso, Pat Morita, exatamente. Cara, que série sensacional. Lembrando que essa é uma série que começou no YouTube Originals, né? E depois isso, ela era do YouTube Red na época, que depois virou YouTube Premium. E aí agora a Netflix comprou os direitos da série, as 2 primeiras temporadas. E hoje ela já tá mainstream, né, na verdade. Porque quando você assistiu, ela não era mainstream. Era muito pouca gente que assistia e comentava. Mas hoje, depois que ela entrou na Netflix, virou um super sucesso. Até que a HBO colocou os filmes originais do Karate Kid na sua plataforma, porque ela tem os direitos, né? Então a série deu uma estourada aí agora. O que eu acho sensacional dessa série é que ela não tem medo de trazer o material antigo. Então, assim, eles fazem referência atrás de referência, inclusive colocando cenas do filme, né? Do filme original, retratando sequências de luta
com as sequências do filme original, então tu vê elementos ali da mesma coreografia de luta, cara, sensacional. Eu quero que mais séries façam isso, peguem filmes antigos, né, séries de filmes antigos, e não tenham medo em fazer referência, em ser descarado mesmo, porque funciona, cara. É uma série que ela tem muito elemento oitentista, então ela traz um pouco desse boom aí de Stranger Things, essas coisas, porque parece que os anos 80 estão voltando, mas não no material original, né? Eles estão recriando, então são séries modernas, recriando o elemento dos anos 80, e funciona muito bem, cara. Continuação e não remake, né? Exatamente. Te deixa o material original, que é perfeito, intocado lá. Concordo. Bom, então, pra falar minha outra dica, agora eu vou falar de uma dica de série da Netflix. O nome dela original é 10%, que é francesa, 10%, e em inglês ela chama Call My Agent. Ela é uma série francesa de produção, não é original Netflix, mas ela é veiculada como original. A gente já falou isso no capítulo do streaming, né? Que a Netflix, ela pega algumas séries e põe o selo dela. E, cara, inclusive, essa série é muito... o Cobra Kai tá acontecendo isso, né? Sim. Ele passa a ser um original porque ela comprou. E o 10%, ele conta a história de uma agência de talentos, uma agência de publicidade, mas mais focada com gestão de talentos franceses. E 10% é uma referência à comissão que eles recebem, né, por fazer o agenciamento dos talentos. E é uma série que me surpreendeu muito, o grupo de amigos me indicou. E eu não dava nada por ela, e ela já tá indo pra 4ª temporada lá na França. Em breve chega a 4ª temporada aqui. E eu devorei as 3 temporadas de uma vez só. Ela é uma dramédia, e ela tem participação sempre de vários atores do cinema e da televisão europeia, televisão francesa. Tem o Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Julie Gaillet, Charlotte Gainsbourg, até youtubers que são famosos na França, assim, sempre eles interpretam eles mesmos, mas numa versão dentro de uma história absurda que é retratada na série. Então a série mostra das dificuldades dos agentes de lidarem com as estrelas. Então às vezes vai a Isabelle Adjani interpretar uma versão completamente afetada dela mesmo, né? Algo que muito é feito com Curb Your Enthusiasm, Segura a Onda, do Larry David, né? Que ele traz participações de atores muito famosos como eles mesmos, mas em situações absurdas. Então, eu sugiro que vocês procurem. É Dix, escreve-se 10%, na Netflix, ou Call My Agent. Acho que se procurar pelas duas você acha, e eu recomendo bastante. Pra quem gostou aí de Emily in Paris, né, que é uma versão americanizada da França, você vai ter a versão francesa da França, criada por franceses, uma série original francesa. Então, que demais. Vale a pena ver, o humor é delicioso e as situações são incríveis, e os personagens também. Só de ter o Gérard Depardieu eu já tô encantadíssimo, quero ver muito, muito mesmo. E agora eu queria dar a minha dica de uma série. Na verdade, não é uma série, é uma minissérie que não vai ter outra temporada. Foi desde o primeiro momento que foi divulgado, já foi dito isso, que é a Chernobyl, do HBO, que tá disponível aqui no Brasil por enquanto no HBO Go. Pode ser que quando você ouça esse episódio já tem o HBO Max, então se você quiser ver, vá no HBO Go nesse exato momento. E é uma série deliciosa, são, se eu não me engano, de 7 a 8 episódios, e é incrível. Eu fiquei tão encantado pela série que eu fui devorando a série. Eu vi o primeiro episódio e já achei maravilhoso. A fotografia, a forma como eles contam a história. Eu que não entendia nada, absolutamente nada. Eu sou uma negação no mapa mundi, a partir depois da Europa eu sou uma negação. Eu me perco. Qual o país que faz parte da Ásia? Qual o país que faz parte da Oceania? Eu já vou me perdendo. Pelo amor de Deus, Lu. Eu sou uma negação. Então, mas alguns países... Só conhece Estados Unidos e Brasil. Mas aqui, Chernobyl também não é uma dica B, não. Chernobyl foi o maior sucesso do ano passado. Foi incrível. Eu acho que você tá atrasado nessa aí, embarcando num hype atrasado. Pois é. Ai, meu Deus, assistam Chernobyl. Lucas, todo mundo já assistiu Chernobyl. Cara, foi linda demais. Eu sei que tá bom. É que eu precisava dessa dica, que foi uma série que realmente me marcou. Eu achei tão interessante pelo fato deles conseguirem contar a história de uma maneira que qualquer pessoa pudesse entender, compreender. Eu não precisei fazer nenhum esforço, pesquisar sobre algo. As perguntas que me vinham durante a série, elas eram respondidas com o tempo. Os diálogos foram muito, muito incríveis, e foi um trabalho realmente de atuação, no meu ponto de vista, perfeito, de verdade. É aquilo que a gente já falou aqui, né, cara? É produção HBO, né? Curadoria dos caras, como o Bruno mesmo já coloca sempre.
é nota 10, né? Não tem erro, velho. É uma produção da HBO com a Sky Atlantic, que também faz muitas séries boas em parceria com a HBO. Da mesma forma que a HBO tem uma parceria sólida com a BBC aí. Mas realmente é uma original muito boa. Porém, Lucas, todo mundo já viu, tá? Todo mundo que tá escutando esse podcast já viu. E se você não viu, siga a dica do Lucas. Tá as 3 ou 4 aí. pessoas que não assistiram Chernobyl na época podem assistir aí agora. E depois mandam com uma mensagem pro Lucas lá dizendo que achou. Pra ele ficar feliz. Pra ele ver que tem alguém que não viu mesmo. Ele te influenciou nessa. Próxima dica aqui que eu dou é Game of Thrones. Essa série. Uma série aí de alguns anos atrás, né? Da HBO, coisa E aproveita que já tem umas 7 temporadas, já tem até mais 8, já até acabou. Dá pra você ver tranquilo. Aproveita que é ruim no final aí, nem vê tudo. Vai lá, Matheus. Cara, então eu vou trazer agora uma produção nacional, velho. É uma produção recente, que saiu recentemente no Netflix, que chama-se Bom Dia, Verônica. Tá, a gente tava falando sobre ela já há algumas semanas aqui nos bastidores entre nós, porque eu acredito que os 3 aqui assistiram e os 3 adoraram, cara. É uma produção nacional de qualidade pra caramba, não tenho o que falar, é incontestável a qualidade dela. É uma série que ela é protagonizada pela Tainá Miller, ela é com o Eduardo Moscovis e a Camila Morgado, são os 3 atores principais aí que dão nome a essa série, que dão, né, volume pra ela. E, cara, que série sensacional, velho. Que roteiro é esse? Que coisa maluca, velho. É uma série pesada. Tem entrevista. Série pesadíssima. Tem entrevista lá no site Ligado em Série. Isso aí, o Bruno entrevistou o pessoal, deu a opinião dele lá, falou com todo mundo, com os 3 atores que eu mencionei aqui. Vão lá assistir. E, cara, não deixa de assistir essa série. Baixa um pouquinho o preconceito com série nacional, com produção nacional, que a gente sabe que a gente acaba tendo isso. Mas, velho, sério, passa um pouco disso. Eu não tenho, a trás. gente não. Fala eu sei que o brasileiro... Nem eu, nem o Lucas. O Lucas, inclusive, produziu, né, está presente em várias produções nacionais de altíssimo calibre, tais como CQC e Pânico na TV. Então, assim... Não fale mal de produção brasileira na minha frente, na frente do Lucas Salles aqui. É que a gente, assim, né, nós 3 aqui, talvez a gente tenha mais uma tolerância aberta, maior, né? Uma mente mais aberta, por ter um contato maior com isso, né? Por experimentar mais, assistir bastante coisa e, é claro, dentro dessa bastante coisa que a gente assiste, vem muita coisa nacional e que a gente tem que ter mente aberta pra, pelo menos, criticar, pelo menos dizer gostei ou não gostei. E, cara, eu vou dizer, não dá de comparar, né, produção nacional e produção internacional. Durante muitos anos era difícil de fazer um comparativo. E, cara, quer começar a quebrar esse paradigma e parar com preconceito, comece por Bom Dia, Verônica. Você que tá ouvindo a gente, tem preconceito com produção nacional, vai assistir, não perde tempo. Cada episódio é um melhor que o outro, não dá de parar. Os caras criam ganchos incríveis, assim, de um episódio pro outro. Eu não consegui, eu assisti tudo de uma vez só e eu sou o cara que critica isso, né? Eu não gosto muito dessa experiência de, vou ver todos os episódios de uma vez só. Mas essa série eu não consegui resistir, porque ela é muito bem escrita, ela é muito bem produzida. Realmente não tem como parar. O Eduardo Moscovis... E uma série... E uma série que eu também assisti de uma vez, é uma minissérie, na verdade, quando a gente tá gravando isso, a série tá ganhando tração. Talvez quando o episódio for ao ar, ela já vai estar mais estourada, que foi O Gâmbito da Rainha, minissérie da Netflix. Incrível, absolutamente incrível. Ela é uma história fictícia, não é uma biografia, mas a série é tão bem feita e a atriz, a Anya Taylor-Joy, tá tão bem que você acredita piamente que você está assistindo uma biografia. Foi uma surpresa pra mim, depois que eu terminei a série, eu não quis saber nada, porque se eu fosse procurar a biografia, talvez eu ia saber o que aconteceu, eu não queria saber. Quando eu fui procurar, eu vi, caramba, um personagem fictício, não né? existe, né? Não existe. Ela é baseada num livro de um enxadrista muito bom, mas ela é uma personagem completamente fictícia. Ela tem elementos, né, da vida do enxadrista, etc., mas o que me surpreendeu, não só o elenco, o nível de produção, o valor de produção muito alto, né? Ela é uma série que se passa nos anos 50 e 60, mas ela traz aquele clima no ar, aquele visual, com uma fotografia um pouco embaçada, assim, especialmente quando ela vai visitar outras cidades e tal, até é um artifício técnico para poder um pouco que mascarar isso também, mas assim, é uma produção de época nível Chernobyl, tá? Embora não seja baseada numa história real, mas que conta a história de uma jogadora de xadrez, uma menina
que ela aprende a jogar xadrez num orfanato e ela passa a ser uma das melhores enxadristas do mundo. Então, isso nos anos 50 mostra muito bem, fala muito bem com aquela, né, com o preconceito contra a mulher no mercado de trabalho, a mulher se destacando, no universo bastante machista, que é o universo do xadrez, o que era o universo do xadrez nos anos 50 e 60. Então a série ela é muito atual por conta disso. Também ela traz uma conversa e uma discussão muito interessante. Então fica a dica aí, é o Gambito da Rainha. Uma série muito legal, inclusive, pra quem gosta de xadrez, cara. Porque geralmente nas produções audiovisuais a gente vê... Eu gosto bastante de xadrez, então eu acho que eu me incluo nesse pequeno grupo de pessoas chatas que quando vê uma partida de xadrez dentro de alguma produção audiovisual, repara que às vezes tem movimentos que não fazem nem sentido aquilo ali, tipo, como se fosse uma coisa muito foda que o cara tá fazendo, mas na verdade é uma baita de uma cagada. E essa série teve essa preocupação bem legal, assim, os caras chamaram os 2 dos melhores enxadristas do mundo pra fazer... uma ajuda pra eles ali durante a produção da série. Então tu vê que assim... Famosa consultoria. Uma consultoria, exatamente. Obrigado, Brunão. Então assim, ó, cara, até essa preocupação os caras tiveram. As partidas são emocionantes, o que é difícil de expressar aqui, né, de áudio. E alguém tá ouvindo a gente fala assim, pô, como assim uma partida de xadrez é emocionante? Eu confesso. Mas cara, é assim... Eu confesso que eu não gosto, não me interessa por xadrez, assim, não sei jogar, não, assim, perdi na época que quiseram me ensinar, eu não tava ligado, apesar de eu gostar muito de board games, né, Lucas? Mas eu não peguei essa onda e acabei nunca gostando. Aí eu fui assistir a série e falei, pô, como é que eles vão traduzir isso pra quem não tem a menor ideia do que significa? E você não precisa saber absolutamente nada, a série contextualiza isso muito bem, ela traz esse universo do xadrez e da disputa e das técnicas e dos métodos. Uma partida tem 3 fases, hoje eu já sei, que é a fase inicial, meio, final, os closings, as aberturas, como é que é feito. E assim, é fascinante e você não precisa saber nada. Se você me der um tabuleiro de xadrez na frente, eu não sei o que cada um faz o quê, mas na série eu fiquei completamente vidrado e não parei de assistir. Eu assisti em uma sentada só. Parei pra almoçar e continuei assistindo até acabar. 7 episódios muito, muito bons. E ela vai ganhar todos os prêmios nas próximas temporadas de premiação. Pode anotar. Olha aí. Apostas estão feitas aí. Pô, muito bom. Olha aí, meu. Olha aí. Bom, a minha dica aqui... Eu não sei se é pra encerrar essa aqui, mas a minha dica, ela tem a ver com mistérios. Mistérios não solucionados. É o Unsolved... Stranger Things. Não. É o Unsolved Mysteries. O Unsolved Mysteries é um original da Netflix que pouquíssima gente com quem eu tenho falado e indicado a série conhece. Então eu acho que agora... São mistérios sem solução, a tradução que ela tá lá. Exato. E, Lucas, eu vou te dar uma informação aqui que talvez você não saiba. Ela é dos criadores de Stranger Things. Mentira, eu não sabia não, que loucura. Verdade. Eu não sabia, que bacana. Sim. Agora tudo faz sentido. Produtores. Agora tudo droga! Mas de verdade, é uma série incrível, muito boa mesmo. E o bacana é que cada episódio traz uma história que justamente fala sobre um mistério que não tem solução. E ele pede até para que algumas pessoas, se houver alguma informação, se você souber de algo, para ligar para os órgãos responsáveis para poder ajudar. É uma coisa que pelo menos movimenta muita gente, né? A gente viu isso com o Making a Murderer, que realmente milhares de pessoas se manifestaram e mandaram cartas e pedidos, até chegou no Obama na época, e como ele tinha, no caso do Make a Murder era uma lei estadual, o Obama não podia fazer nada. Eu lembro disso porque eu fiquei realmente muito, muito impressionado com o poder que a Netflix acabou gerando, né? Então, a mesma coisa com o Unsolved Mysteries, e é muito bacana. E o primeiro episódio, pra mim, é um dos melhores, assim, já tem 2 temporadas, a segunda temporada acabou de estrear, é recente, estreou, se eu não me engano, no dia 19 de outubro de 2020, e, cara, sem sacanagem, é maravilhoso, cada episódio é uma coisa que não tem muito como decifrar o que a gente acaba sentindo, porque você, às vezes, você crê que sabe a solução, mas aí demonstram, na série, durante a série, vão mostrando por que não seria aquela solução que você imagina ser, e que existem várias hipóteses, e, cara, é muito bacana. Pra quem gosta de assistir filmes de suspense, pra quem gosta desse tema... Documentários. Inclusive, até documentários, é uma série documental, não é uma série que ela simula ou recria, não. É uma série documental com depoimentos e uma narração, contando como o caso aconteceu
e no final você sabe que não tem solução. Essa é a única parte que eu não gostei dessa série. Gosto muito de mistérios sem solução, mas o fato de ser sem solução dá aquela brochada no final. Mas eles conseguem costurar isso muito bem, assim. Em muitos casos até tem uma solução, mas não tem a prova definitiva, né, do que aconteceu, né? Alguns casos são mais técnicos, outros são mais esotéricos, como aquele caso dos ETs, etc. Sim. Mas tá aí, é uma série boa dica. E pra finalizar, a dica então do Matheus. Cara, pra finalizar então, eu vou na rabeira do Lucas aqui, que falou sobre uma série documental. Eu vou falar sobre uma série documental que eu assisti assim que eu voltei dos Estados Unidos pra cá, no final de maio, acho que foi. Ela tinha recém-estreado aí. Vim fugido lá do coronavírus. Cidadãos norte-americanos aí, ó. Mas assim, eu lembro que foi, cara, uma coincidência, porque eu cheguei, comecei a procurar o que fazer, o que assistir. Eu fiquei 14 dias quarentenado, afastado, assim, da minha família e tal. E, cara, eu abracei nessa série, e é uma série documental chamada The Last Dance, ou O Último Arremesso, o Arremesso Final, acho que é a tradução dela aqui. Cara, eu sei que é difícil de recomendar isso, né? Pode parecer esquisito, tá recomendando uma série documental sobre esporte. Mas, cara, o que eu posso falar é assim, ó, de novo, quebra a barreira do preconceito. Se tu não gosta de esporte, não gosta de basquete, não gosta do Michael Jordan, tá cagando pra isso, assiste. Assiste porque essa série consegue ultrapassar a barreira do Michael Jordan, do esporte basquete. Ela faz um recorte ali dos anos 80, daquele time do Chicago Bulls e de como eles impactaram a cultura dos Estados Unidos e até do mundo, inclusive, em alguns sentidos, mundo, né? Eu tinha uma camiseta do Chicago Bulls. Exato. Quem não conhecia o Michael Jordan na Jordans, época? né? Exato. Nike Air. E lembrando, é uma série que está disponível na Netflix, mas é uma produção original da ESPN, muito boa, por sinal, indicada, e acho que levou o Emmy também de melhor documentário. Muito boa aí. Assistam, cara, Matheus, por favor, porque realmente vale a pena. É uma das séries documentais favoritas aí do meu catálogo, com certeza. Eu levo pro coração e sempre que eu posso eu indico pras pessoas, assim, cara, assiste, que não tem erro, e até agora ninguém que eu recomendei assistiu e não gostou. Todo mundo adorou, todo mundo se surpreendeu. Seja quem é fã de esporte, seja quem não tem nada a ver com isso. É isso aí, essas foram as dicas do podcast Ligado em Série da semana. A gente volta na próxima semana com um novo episódio. Até mais, valeu. Tchau, pessoal, valeu.